galera, está começando mais um programa Nativa com Dan. E para vocês que ainda não me conhecem, me chamo Danilo Rodrigues, professor de Educação Física e Personal Trainer. E hoje o tema será o quê? Prescrição de treinamento e suas variações. Para você ainda que não está inscrito no nosso canal, aproveita e ative lá o sininho e fique ligado em tudo que acontece, não é, Bispo? Verdade, um tema interessante. E hoje, assim, a prescrição, já de início, essa palavra tem uma conotação muitas vezes da parte medicinal mesmo, né? Quando o médico prescreve um medicamento ou um procedimento, assim também se dá na atividade física. Exatamente. Com certeza, porque o treinamento, querendo ou não, é um medicamento não farmacológico, né? Então essa galera normalmente que faz um treinamento sem uma prescrição de um treinador físico, uma pessoa que realmente está apta a passar a questão do exercício, essa pessoa normalmente vai fazer exercício e pode o quê? Ocasionar em lesões. Isso normalmente que você vê nos dias de hoje, né? Muita gente procurando o quê? YouTubers, pessoas que não têm uma qualificação correta ou simplesmente só sabe treinar para ele mesmo, mas não sabe passar para os outros. E é uma coisa que está realmente acontecendo no dia de hoje, não é, Bispo? Verdade. E mantendo esse pensamento, professor, qual seria a posologia adequada de exercício? A posologia todo dia, 3 vezes na semana? Como se dá essa prescrição? Essa prescrição vai da questão da treinabilidade dessa pessoa, né? Normalmente uma pessoa que é sedentário, ele não vai chegar e pegar altas cargas, altas intensidades, né? Então o professor em si, ele está realmente qualificado para poder prescrever de uma forma certa e correta esse exercício. Normalmente ele vai adquirir o volume certo, o peso certo a ser aplicado para esse aluno, porque sendo assim, normalmente o que acontece? O aluno ele chega na academia ou qualquer outro lugar de poder fazer atividade física e vai pegar altos pesos, chega em casa, está atrofiado a musculatura e reclama, foi o professor que passou, ou normalmente foi até ele mesmo que não procurou esse profissional para poder fazer essa atividade. E é isso que nós percebemos no dia de hoje também, né? Entendi. Em relação aos princípios de treinamento, uma vez prescrito esse treino, como se dá isso, professor? Através desse princípio de treinamento, que hoje é o assunto do tema, é o seguinte: esse profissional, ao ser esse aluno, chegar até ele, né, poder prescrever, para ele poder prescrever, o que é que vai acontecer? Esse profissional, ele vai ver qual o nível de força que esse aluno tem, qual o nível de condições cardiorrespiratórias que essa pessoa possui, e se essa pessoa tem um nível de flexibilidade também, né? Isso também, querendo ou não, vai estar correlacionado com desvios posturais, e sendo assim, se você aplicar uma atividade incoerente do qual ele necessita naquele momento, pode ter um desvio, né, maior na sua coluna ou em qualquer outra articulação que ele possui. Então o professor em si, ele sabe as técnicas corretas, os mecanismos que devem ser aplicados para esse aluno. E através disso o aluno vai começar a fazer uma atividade, vai fazer com que ele aumente sua aptidão física e seu nível de condições cardiorrespiratórias, melhorando assim também sua aptidão, né, muscular, que isso resulta-se através de um tempo, né, não um tempo curto de treinamento. Porque o que acontece? Tem gente que chega na academia, ou até no parque, em casa mesmo, e começa a querer pegar altas cargas, né, e começa a querer fazer treinos que são realmente para pessoas que já tenham um bom tempo de nível de treinamento. E essas pessoas tendem a ficar lesionadas. Então, é o que basta. O professor ele vai fazer testes para essas pessoas. E essas pessoas, ao longo do tempo, vai melhorando o seu condicionamento físico. E assim vai ser aplicado outros níveis de treinabilidade para essa pessoa. Entendi, perfeito. Bem, nós temos alguns exemplos de má postura, inclusive até no próprio esporte de alto rendimento, né? No fisiculturismo. Talvez o exemplo mais clássico seja o caso do Ronnie Coleman, que hoje em dia, infelizmente, ele passou por diversas cirurgias na coluna lombar, inclusive nas costas, por conta de má postura, de execução mesmo e alta carga, assim, né? O que você tem a observar sobre isso? Essa questão de alta carga, normalmente, se essa pessoa ela não objetiva uma boa técnica, né? Que existe a técnica também da roubada também. Se essa pessoa ela pega altas cargas e começa a fazer essas roubadas, né, que são movimentos bruscos na hora do movimento, por exemplo, na rosca direta,
essa pessoa tende a ter complicações futuramente, como por exemplo a lombalgia, né? A questão também da hérnia de disco, entre outros que vêm se acumulando durante tempos, porque isso não é uma questão momentânea, isso é uma questão de você estar com dores e sofrendo já com essa articulação, e porém você dá continuidade no procedimento do treino, aumentando a carga, em vez de você começar a reduzir esse peso para você poder, primeiramente, ganhar equilíbrio, força, resistência, e sendo assim, procurar uma postura melhor, né? Que esse é o principal fator, a postura, para depois vir outros mecanismos, que é aumento de carga, velocidade ou qualquer outra valência que possa ser feita naquele exato momento. Perfeito. Você está gostando do tema? Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Mauri Depil, especialista em depilação e tratamentos depilatórios, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 613, na Galeria João Ribeiro Lima, Sala 5, Centro, com atendimento personalizado com horário marcado. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Instagram, Mauri Depilação, e WhatsApp 759-8827-1517. É isso aí, estamos de volta. E pegando esse gancho do bloco anterior em relação à postura, bem, professor, tem vários exercícios os quais realmente as pessoas podem sofrer com esse problema mesmo de má postura durante a execução. Cite alguns exemplos. Alguns exemplos que a gente pode observar, né, são as posturas inadequadas que essas pessoas cometem ao longo do tempo, que é a questão de lombalgia, né, que é a questão de aumentar uma sobrecarga na região lombar, questão de hérnia de disco, né, onde o núcleo pulposo, né, ele extravasa um líquido para essa região da questão nervosa, fazendo com que essa pessoa sinta dores frequentemente. Então, assim, antes de tudo, deve ser observado que essa pessoa deve trabalhar primeiramente a questão do diafragma, né, que é o chamado brace, e essa pessoa trabalhando essa questão da respiração vai começar a ter uma melhor postura. Até no dia a dia, o que acontece? Essa questão de postura errada, anteriorização de ombro para frente, onde a pessoa, por exemplo, fica no carro, dirigindo, aquela postura errônea, isso vai sobrecarregando ao longo da vida. Então, quando você vê essa pessoa já nessa postura, realmente foi acarretada através do dia a dia, no seu próprio trabalho. Então, quando essa pessoa começa a fazer uma atividade física, é bom salientar sobre isso, essa pessoa começa a ter uma postura melhor, né? Mais equilibrada, e fazendo com que essa pessoa não sinta futuramente dores, né? Isso que vai resultar na desistência de muitos alunos que começam a fazer atividade física, exercício, né, na própria academia ou qualquer outro centro esportivo, e sentindo dores, eles fazem com que desistam. Levam mais ou menos 2 semanas ou 3 semanas e desistem de fazer atividade física. Então, é realmente possível que você, como aluno, deva procurar primeiramente um profissional, que ele tem a base certa de ser feito. Então, você fica ligado nessas nossas dicas, porque o que a gente está passando é para você que está querendo começar uma atividade, ou até aquele cara também que já está há muito tempo fazendo, mas faz errado. A gente vai passando alguns vídeos demonstrativos para vocês ficarem ligadinhos, né, Bispo? Exatamente, exatamente. Então, galera, é isso aí. Na rosca direta, observamos um balanceio brusco, forçando assim a coluna lombar. Então mantenha a coluna ereta, cotovelos parados e movimentos mais concentrados, evitando roubo desnecessário, a fim de que se tenha um melhor trabalho na região do bíceps braquial. Na puxada pronada ou com barra, evite fazer movimentos bruscos, movimentando demais a coluna de forma desnecessária. Então mantenha seu corpo parado e movimente os braços de forma contínua, trazendo a barra até o nariz ou seu queixo, pois passando disso poderá haver uma depressão. No supino, pode-se observar a cabeça fora do banco, proporcionando sobrecarga na região cervical. Então mantenha os pés sobre o chão, dando conforto na região da coluna lombar e mantendo a cabeça encostada sobre a mesa. Suba e desça os braços lentamente. Gente, voltamos ao terceiro e último bloco. E como poderíamos falar, né, sobre exercícios, né? E no qual iremos aplicar aqui alguns exercícios que podem ser aplicados, né, no dia a dia, como por exemplo a remada. Normalmente a galera faz a remada, né, possivelmente na fase concêntrica, né, e não faz a adução de escápula, que é a região de trás do nosso corpo,
fazendo com que essa pessoa, constantemente fazendo errado, irá fazer com que obtenha uma má postura, não é, bispo? Exatamente. Bem, mas eu tenho dúvidas assim em relação a, por exemplo, a postura, mesmo deitado, em uma posição supinada, seria isso? Qual a postura correta em relação ao cotovelo, os ombros? Você deve manter uma postura, né, que faça com que faça uma questão, né, de abdução, fazendo corretamente e fazendo uma adução. No caso, você aplicando esse método, você deve equilibrar também o peso, fazendo com que haja a fase excêntrica, devagar, e na fase concêntrica, ou vendo uma explosão, ou devagar, né, o movimento. Normalmente tem muitas pessoas que elevam a região cervical, fazendo com que tire a cabeça do banco. Isso pode ser prejudicial ao longo do tempo, né? Fazendo com que essa pessoa, com o tempo, obtenha essa região aqui, ó, sobrecarregada. E são muitas questões que algumas pessoas sentem dores ao passar da vida, por exercícios errados, por exercícios mal executados. Então tem outros exercícios também, né? Que é um exemplo, por exemplo, é a questão da puxada frontal. Algumas pessoas fazem a questão da puxada por trás. Se você faz de uma forma certa, tudo bem, mas muitas pessoas fazem o quê? Jogam o pescoço para frente, mantém a postura errônea. Isso sobrecarrega também a articulação cervical. Então, em via de dúvidas, execute pela parte da frente, ó, fazendo movimentos em que faça com que a postura fique bem equilibrada. Então, assim, bispo, é interessante essa questão de postura, porque muitas pessoas chegam num ambiente para se exercitar, não procuram um profissional e acabam com que fazendo uma postura inadequada, né? Sobrecarrega a articulação da lombar, cervical, regiões do ombro principalmente, né? Com que faz que muita gente desiste da academia ou qualquer outro ambiente também que possa fazer atividade física. Por exemplo, podemos citar os tenistas. Os tenistas geralmente utilizam o braço, né? Para fazer a jogada. E quando ele faz esses movimentos repetitivos, sobrecarrega as articulações do ombro e também a região do cotovelo. E o que o profissional ele deve se basear? Através do princípio da especificidade, né? Do qual ele vai observar o que essa pessoa normalmente necessita. Ele normalmente não vai aplicar um exercício de musculação, poder aplicar até pode, mas não é baseado em hipertrofia, em ganho de alto volume. Essa pessoa vai se basear através de um treinamento que seja voltado para aquela pessoa que executa aquela atividade para o meio esportivo. Então, tem essa diferenciação. Pessoas que realmente entram e procuram um profissional, ele tem um objetivo. E através desse objetivo, esse profissional vai olhar bem o que precisa ser feito, o que precisa ser elaborado, para depois prescrever. Porque não adianta você que, por exemplo, é um bodybuilder, né? Um exemplo. Podemos citar, né? E você quer como objetivo ganho de massa muscular. E esse profissional vai passar emagrecimento. Então, é uma questão, né? Você que tem essa dúvida, procure um professor para ele poder prescrever corretamente o que você necessita, né, bispo? Exatamente, exatamente. Bem, o pessoal está em casa, às vezes, aquele adolescente agora, 10, 11, 12 anos, deve estar se perguntando, será que eu já tenho a idade adequada para ir para academia, enfim, para qualquer centro de treinamento que seja? Qual a idade adequada, professor, para nós estarmos iniciando uma... Sim, bispo. É interessante a sua pergunta, e a sua pergunta é interessante para várias pessoas que também têm essa dúvida do que você tem também, né? Normalmente, crianças, né, principalmente, ela não tem a questão hormonal ainda fluida, né? Porque isso acomete a partir dos 14, 15 anos, que vai tendo o aumento do hormônio, né? Que é o GH, que é o aumento da testosterona, né? Principalmente em homens. E isso faz com que ele não desenvolva, né? Tem um ganho de massa muscular que pode ser observado, né? Então, essa garotada, né? Que quer entrar no meio ambiente de academia, normalmente vai começar com o quê? Poucas cargas, né? Pesos bem leves, mas por ganho de resistência. Mas assim, é princípio que essa criançada, ela procure um meio mais esportivo, né? Coletivo também, porque isso, querendo ou não, vai ser atribuído no seu dia a dia, até futuramente, quando essa criança crescer, né? Se tornar um adulto, né? Poder entrar no ambiente de trabalho e poder se envolver melhor com os seus parceiros, a qual se encontram naquele determinado momento.
Então, assim, não é desaconselhado, mas vocês mães, não precisa ficar desesperados achando que seu filho vai ficar musculoso ou entre qualquer outro objetivo. Mas sim, é mais por questão de ganho de resistência, né? Eu, particularmente, até você, eu acho que já começou bem cedo, não foi, Bisson? Assim, nessa questão de começar a fazer um treinamento de resistência, né? Treinamento de força, né, Bisson? Se não me engano. Exatamente, eu comecei naquele famoso fundo de quintal. Pesos de cimento feito à base de concreto, ferro, latas de leite em pó. E aquela era a minha sociedade naquele momento, aqueles eram os meus pares naquele início ali do meu treinamento. E assim, você teve algum problema em relação a isso aí? Cara, relacionado à postura, assim, eu me lembro que no início nós éramos, assim, bem... éramos uma sociedade, assim, um ajudava o outro. Tinha sempre um mais experiente, que sempre tem um que sabe mais do que o outro, e esse geralmente era o professor, aí tentava nos corrigir a nossa postura, e por aí vai. E naquela época não existia essa questão de professor de academia, né? Tinha um negócio meio assim, acho que meia boca, entre aspas, mas você chegava na academia e você procurava um profissional e ficava meio desnorteado. Eu, particularmente, quando eu comecei a entrar na academia ou fazer uma atividade física, eu não encontrava bem um profissional formado, como hoje existe muitos por aí, né, Bispo? Assim, essa relação. É verdade, o que realmente ocasionou muito erro de postura de uma galera realmente que iniciou lá atrás, dessa forma da qual nós começamos, assim, geralmente com aquela coisa improvisada de fundo de quintal. E sim, é interessante também essa questão que muitos, né, nessa época utilizavam recursos ergogênicos, né? Para vocês que não sabem, bomba, né, entre aspas. Então, tipo assim, muita dessa galera se prejudicou de um certo modo, né? Obteve sim, alguns tiveram até resultado, mas porém muitos não sabiam como realmente ser utilizado. Então, assim, se você quer fazer algum tipo de recurso, né? Procure principalmente um endócrino, né? Que ele é um dos caras ali que sabe realmente dominar sobre isso, né, Bispo? Sim, com certeza. E não só endócrino, mas se você puder procurar profissionais da área de educação física, de nutrição, nós altamente recomendamos aqui, o Nativa Condam recomenda, tá certo? Que você procure profissionais da área. E sendo assim, a gente estaremos também trazendo alguns profissionais, né? Como nutricionista, né? Justamente para poder discutir essa questão de qual é a forma correta de se alimentar, né? Que muita gente faz o treino em si, mas não sabe como se alimentar, qual a forma da dieta, se existe uma dieta perfeita ou não é, entendeu? Então é necessário que alguma hora assim, a gente traga um profissional para poder discutir esse assunto que é tão assim abordado nos dias de hoje. Exatamente, né? Vamos trazer, tá certo? Então, esse foi o nosso programa de hoje, por hoje é só. Foi muito bom estar com vocês, nós agradecemos. E é hora de você verificar sua inscrição no canal, o sininho, tá certo? Faz o seguinte para mim agora. Compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas, tá certo? Deixa sua sugestão aqui na aba de comentários, dá um like nesse vídeo. E hoje foi o seu Nativa Condam.